Olá, meus amigos, meus irmãos queridos. Vamos a mais um estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Neste estudo de hoje, falaremos a respeito do Cristo, do nosso Mestre Jesus, e vamos compreender qual foi a finalidade da sua vinda, o que ele nos veio trazer de informações novas. Aqui nós temos no item 3 o seguinte: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, o próprio Jesus afirmou isso. Não vim destruir a lei, mas dar-lhe continuidade, dar-lhe sequência. E Jesus, ele veio nos explicar, detalhar o funcionamento desta lei divina. É claro que ele não nos trouxe uma ideia já acabada, completa, definitiva. Até porque o aprendizado ele não se dá dessa forma. Todo aprendizado ele se dá através de etapas de conhecimento. A cada etapa que você absorve conhecimentos novos, outros conhecimentos serão acrescidos sobre este conhecimento que você adquiriu. Então, o conhecimento ele não se dá de uma forma repentina, de uma forma que não lhe permita ir absorvendo gradativamente cada etapa evolutiva. E continua aqui, ó. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Então, é por isso, que a lei divina ela é mais abrangente do que nós pensamos. Ela não cuida somente da nossa relação direta com Deus, mas também e principalmente com a nossa relação com o próximo. Tanto que Jesus recomendou que amássemos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E esse aprendizado ele foi sendo feito aos poucos. Lá em Moisés, se falasse em amar ao próximo, já ficava uma situação meio complicada. Se falasse em perdão, Nossa Senhora, ninguém iria aceitar. Como não revidar uma agressão? Mas Jesus veio trazendo o conhecimento divino. Lá de Moisés, não vamos esquecer que Jesus sempre esteve à frente de todas as etapas da nossa evolução. Todas, inclusive as científicas, etc. Então, lá em Moisés, ele estava presente. Só que não tinha como esclarecer muitos detalhes. Tinha que se respeitar o nível evolutivo dos seres que ali estavam encarnados. Então, Jesus veio, cumpriu mais uma etapa do nosso aprendizado, do nosso ensino. Ele nos ensinou aqui mais uma etapa da nossa evolução. E continuando aqui, ó.
Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Olha só, ele não mexeu nas leis divinas trazidas por Moisés, que estão lá nos 10 mandamentos. Isso ele não mexeu, ele não veio a modificar isso. Agora, ele mudou a lei civil, a lei de relação social entre os homens. Tanto que ele veio implantar o perdão, que era algo assim que, à época, não, eu vou perdoar, fui agredido e vou ficar quieto, era assim. Hoje ainda é assim também, ainda tem muitos espíritos, né? Nós mesmos aqui, eu me incluo, a gente ainda tem esse ranço ainda. Então, ele modificou as leis de Moisés, as leis civis, como, por exemplo, aquela olho por olho e dente por dente. Ele substituiu pela lei do perdão. Perdoar até 7 vezes foi o que foi indagado ao mestre Jesus. E ele disse, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque naquela época, na lei de Moisés, você perdoava, mas só até 3 vezes. E aí Pedro, né, fez essa pergunta, né, mestre, devo perdoar quantas vezes? Até 7 vezes? Imaginando que o mestre, muito bom, porque a lei, ela falava em 3 vezes. E aí Jesus abaixou a bola de Pedro, né, cá entre nós, dizendo, não somente 7, mas 70 vezes 7. Pedro, caramba! E hoje em dia, nós ainda não conseguimos, muitos de nós, não conseguimos perdoar ao nosso irmão de jornada. Ainda temos essa dificuldade ainda nas nossas ações. Observem como esse processo evolutivo ele é lento, ele é gradual, ele é detalhado. São muitos pontos que nós temos que aprender, temos que vencer. É muita ignorância que ainda temos que nos livrar. Então, é algo que demanda muito tempo mesmo. É natural. Um trabalho bem feito não pode ser feito de supetão, às pressas. E continua aqui a explicação. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ele ainda acrescentou, e acrescentando, isso é Jesus, ele disse o seguinte: aí está, ou aí estão, a lei toda a lei e os profetas. Então, ele resumiu os 10 mandamentos divinos trazidos por Moisés em um único, uma única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentou, aí estão toda a lei e os profetas. Então, a complexidade do aprendizado divino é grande. E ele não pode, logicamente, ser feito de uma vez só. Há a necessidade de que esse aprendizado seja dividido em várias etapas. Assim como nós, né? Nós não aprendemos logo coisas
assim, mais complexas de uma vez só. É a necessidade de entrar lá no jardim de infância, fazer o primeiro ano, aprender as letras, aprender a tabuada, e até que você se transforme num doutor em uma determinada ciência. Então, tudo é gradativo. E na natureza também. Essa frase, a natureza não dá saltos, é corretíssima. E nós também não damos saltos. E continua aqui, ó. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Olha que trabalho amplo, que trabalho complexo, que trabalho longo que Jesus está desempenhando aqui nesse planeta. Ele disse ali, ó, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Até que tudo esteja sendo conduzido exatamente sem nenhuma falha dentro da lei e da justiça de Deus. Quis dizer Jesus ser necessário que toda a lei fosse cumprida aqui, de forma completa, de forma integral. Então, isso já acontece atualmente? Nem preciso responder, né? Claro que não. Aliás, foi uma pergunta até desnecessária. Claro que não. Então, nós ainda estamos muito longe de atingirmos a estatura espiritual de um espírito que não erra mais, que cumpre a lei divina fielmente, que é o espírito puro. Mas Jesus vai nos conduzir nessa jornada. Vai não, está nos conduzindo, sempre esteve nos conduzindo nessa jornada. Ele montou esse planeta como uma escola planetária para nós fazermos essa fase da nossa evolução, chegarmos ao ponto de espíritos puros, que ele já está desde há muito. Antes do nosso planeta existir, Jesus já estava na condição de um espírito puro, espírito que cumpre a lei divina fielmente. E continua aqui, ó. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo? Olha, outro detalhe importante. Esta lei ela terá que estar implantada em todo o nosso planeta, em todos os corações, em todas as mentes, em todas as ações, em todos os sentimentos. Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Não existe esse negócio de o povo eleito. Não existe. Não há exclusivismo dentro da lei divina. Não há povo eleito. O que existe é o seguinte: os que cumprem a lei e os que não cumprem. Por enquanto, nós estamos no grupo que não cumpre. E aí, a gente tem que aguentar os resultados das nossas ações contrárias à lei divina.
Afinal, estamos com livre-arbítrio. E na condição de espírito já com livre-arbítrio, nós respondemos pelos nossos atos. Qualquer coisa que nos ocorra, de boa ou de ruim, é consequência única e exclusivamente de nós mesmos. É assim que funciona. E aqui continua mais uma orientação, item 4. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Isso é importante que aqui é dito, né? A função, né? A missão do mestre é muito profunda. Ela não para, né? Ela não se encerra somente com a nossa reforma interna, né? Com a questão da moral humana. Ela é muito mais ampla. Ela vai ao nosso mundo interno. É aquilo que nós pensamos e que a gente fica escondendo das pessoas. É aquilo que nós somos, mas nós ocultamos, disfarçamos. É o nosso conhecimento sobre tudo que nos cerca, sobre a ciência, sobre a filosofia, sobre Deus, sobre religião. É muito amplo. Então, o papel do mestre é nos passar toda essa amplitude. Doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. É só isso, que é tudo. Ciência, filosofia e religião é tudo. E continua aqui, cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Quer dizer, o mestre não era só mais um legislador que apareceu no mundo para orientar ali a nossa convivência, materialmente falando. Não. E Jesus veio nos mostrar da onde viemos, aquilo que somos, para onde vamos e como vamos. Que é para frente e para o alto. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Isso é tudo. Para ir até o Pai, nós temos que ter todo conhecimento sobre tudo. Tudo que possamos imaginar. Então, o progresso espiritual, ele é muito amplo. E Jesus já tinha, há muito tempo, antes do nosso planeta existir, ele já tinha atingido a condição de um espírito puro, que é um espírito que já tem todo o conhecimento, e já tem um alinhamento com a mente divina. É como disse o mestre, eu e o Pai somos um. Ele não quis ali dizer que ele era Deus, né, que ele estava. Não, que ele era igual a Deus. Não. Deus é o infinito, é infinito. E nós somos só imortais. Nós jamais iremos atingir a uma condição de Deus. Agora, nós, na condição de espíritos puros, espíritos que já cumprem, já compreendem e seguem fielmente a lei divina, nós vamos estar mentalmente alinhados com Deus.
como o mestre disse, eu e o Pai somos um. E continua aqui, né? Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Olha só o que ele nos veio a ensinar, que a vida é muito mais ampla do que nós imaginamos. Quando falamos em vida, é algo de uma amplitude que nós ainda não imaginamos. E continua. Vier ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios deles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Então, é o nosso mestre. Veio nos ensinar, veio nos mostrar, veio nos explicar, nos incentivar, nos amparar para seguirmos o caminho da lei divina, para não errarmos mais, para não termos que reduzir o nosso tempo, reduzir, não é, a nossa caminhada a uma situação de erros e acertos, que senão que ela fica mais longa. O tempo que você está consertando um erro é o tempo que você estaria aprendendo coisas novas. Então ele veio nos orientar para que nós caminhássemos o mais rápido. É de forma mais feliz, com menos sofrimento, com menos dores, sem a necessidade desse encontro com a nossa irmã dor para retificar as nossas falhas. Então, o que ele nos trouxe e nos traz, né, porque ele não se foi, ele está aqui conosco. Eu estarei convosco até o fim, até o ponto em que vocês atingirem a maturidade espiritual, não errarem mais. Né? E continuando. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe das verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Então, Jesus não nos trouxe o conhecimento de supetão. Pá, está aqui todo o conhecimento. É desta forma que nós aprendemos. Quando vamos à escola, lá no primário, quando a gente chega lá, já nos é dado todo o conhecimento que deveríamos aprender nas escolas? Não, é gradativo. Então, ele veio nos mostrar a lei divina, mas ele não tinha como chegar aqui e jogar tudo para nós. Olha, com o pouco que foi possível que ele nos trouxe, nós ainda estamos longe de compreender a lei divina. Já perdoamos os nossos irmãos 70 vezes 7? Ainda não. Ainda temos muita coisa a entender. Ainda temos muito conhecimento que para nós ainda é oculto. Agora, Jesus, como diz aqui, falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Eu vou dar um exemplo aqui.
do diálogo de Jesus com Nicodemos. É só esse exemplo para a gente não se alongar. Quando Jesus, ele trouxe, essa ideia já era conhecida do povo judeu, que é a questão da reencarnação. E Nicodemos indaga ao mestre como funcionava, esse progresso divino, como era isso. E Jesus disse a ele o seguinte: é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos se complicou mais ainda, mas aí como é que isso se processa? Eu já um homem já crescido, como eu posso retornar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus disse para ele que enviaria o Consolador, que iria revelar muito mais coisas. Então, Jesus falou de tudo, mas falou em termos implícitos, não de forma explícita. Ele não chegou para Nicodemos e disse: olha, você morre, o seu corpo, aí sai o seu espírito, aí o espírito se reveste de uma roupagem mais refinada, que é o perispírito, e depois esse perispírito, ele vai montar o seu próximo corpo espiritual. Não, ele não tinha como dar essas orientações, essas explicações que hoje nós já temos com a doutrina espírita. Então, ele falou em termos implícitos. Ele falou tudo, mas não pôde explicar claramente os detalhes de muitas coisas. Assim como a professora lá do primário, muitas vezes não tem como orientar os seus alunos, ainda tão jovens, com elementos de maior complexidade, que iriam necessitar de uma mente mais aguçada, mais avançada. Então, Jesus respeitou o nosso nível ainda de ignorância muito alto. E continua aqui, Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. Aí Jesus, ele disse: eu vos enviarei o Consolador, que lhes há de revelar muitas coisas. E o Consolador veio, a doutrina espírita. Veio através do próprio Mestre Jesus, tendo à frente nosso querido irmão Allan Kardec. E hoje, graças a todo esse trabalho do Mestre, a todo esse esforço de Kardec, nós hoje temos uma visão mais aprofundada daquilo que somos. Hoje nós já entendemos que somos espíritos, que aqui estamos encarnados, que temos um corpo intermediário entre a essência do espírito e a essência mais grosseira, mais pesada da matéria. E esse corpo nós chamamos de perispírito, ou seja, está na periferia do espírito, envolve o espírito, que é um corpo sutil que faz essa ligação do espírito com o corpo físico, que é de material muito mais denso que o espírito. Então, veja
como demanda um tempo para que possamos ir compreendendo os detalhes da ciência divina, das leis divinas, de Deus, nosso Pai amoroso e bom. E continua aqui, nos dizendo o seguinte: a ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Olha só qual é a orientação filosófica, religiosa, não importa, que faça esse link com a ciência. Só a doutrina espírita. Aqui nós temos que observar que nós precisamos do conhecimento científico para podermos ampliar a nossa visão de vida. Mas não só esse conhecimento científico, é o conhecimento da ciência, da filosofia e o conhecimento nosso, o autoconhecimento, que é o conhecimento interno da nossa condição de espíritos imortais que somos, da nossa essência. Então, é a ligação da ciência, filosofia e religião. E só a única orientação que nós temos a esse respeito é somente através da doutrina espírita. Eu não conheço nenhuma outra orientação que tenha essa amplitude, que tenha esse detalhamento. E continua aqui, olha, importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Quer dizer, com o avanço científico, nós fomos nos tornando mais aptos a compreender esse acréscimo de orientações divinas. Então, tudo está ligado. Não existe essa separação entre ciência e religião. Não existe. Tudo é conhecimento divino. Tudo é conhecimento para a alma na sua evolução. E tudo isso é necessário. Todos esses conhecimentos são necessários, porque senão a alma não avança. O espírito que progride, ele precisa de ter conhecimento de tudo, dele mesmo, como ser imortal que ele é. Do mundo que o rodeia, ele tem que compreender o funcionamento do planeta, do universo. E isso não se faz rapidamente. Isso acontece por etapas. Então, como diz aqui, no final, importava, pois, dar à ciência tempo para avançar, progredir, e assim nos prepararmos para receber essas orientações de alto nível sobre a ciência divina. E aqui fechamos mais um trabalho, mais um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Eu desejo a todos muita paz em seus corações. E se houver alguma dúvida, entrem em contato através do canal no YouTube, que eu estarei à disposição para conversarmos, para trocarmos orientações e, caso notem algum deslize, alguma falha na minha
na minha palavra, eu peço encarecidamente que me avisem. Não sou perfeito e cometo erros todos os dias. Só que agora, após o conhecimento da doutrina, eu estou mais atento. Mas assim mesmo, ainda escorrego, ainda falho. Muita paz, meus irmãos. Fiquem com Deus. Muita paz.